A fisioterapia respiratória, ela deve ser realizada de forma diferente nos recém-nascidos que nascem prematuros? Ou a mesma técnica que eu uso num bebê a termo, eu posso utilizar num recém-nascido prematuro? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor esse tema. Se você não está inscrito no canal, por favor, aproveite para se inscrever e já aproveita e ativa as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver vídeo novo por aqui. Olá, eu sou Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito das técnicas de fisioterapia respiratória que são utilizadas em neonatologia. Nós temos aqui alguns vídeos no canal falando de técnicas específicas como a AF, a LPR, enfim. Mas aqui nesse vídeo eu quero falar de um modo mais geral. Eu recomendo que você assista algum deles, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para alguns outros que eu já fiz aqui para o canal, mas um importante que você precisa assistir é um vídeo de técnicas de fisioterapia respiratória de um modo geral. Nesse vídeo eu explico para vocês as diferenças entre as técnicas que nós chamamos de convencionais e as técnicas que a gente chama de técnicas atuais ou técnicas de variação de fluxo aéreo. Primeira coisa que a gente vai pensar aqui então, e assista esse vídeo antes de continuar neste, para você entender melhor, que as técnicas convencionais que vão trabalhar com choque mecânico, que vão trabalhar com ação da gravidade para atingir os seus objetivos, a gente não utiliza em neonatologia. Pelo menos a maior parte dos trabalhos mostram pra gente que não tem nem eficácia nem segurança. Isso porque muitas vezes esses bebês vão ficar irritados, vão ter alterações de parâmetros fisiológicos importantes, o que aumenta mais os riscos do que traz benefícios. Por exemplo, a tapotagem. Não tem como a gente utilizar na neonatologia porque não tem eficácia, já que a eficácia dela depende de uma rigidez do tórax que os neonatos não têm, principalmente os prematuros, e além disso a gente já tem trabalhos mostrando que ela está associada a complicações. Por exemplo, a gente tem um estudo publicado em 1998 que fala que bebês que são prematuros, extremos, que são submetidos à fisioterapia respiratória têm alterações da pressão intracraniana e com isso tem mais lesão neurológica. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que, além de algumas técnicas estarem relacionadas a outras complicações e não terem eficácia, a nossa abordagem no recém-nascido prematuro tem que ir muito além do pulmão. Em qualquer paciente, a gente tem que olhar o paciente de forma global, a gente não olha só para o pulmão, não é só aquilo que está respirando, a gente tem que pensar na repercussão da nossa atuação para outros sistemas. E nesses recém-nascidos prematuros em especial, a gente tem um grande risco de sangramento, principalmente nas primeiras 72 horas de vida, apesar desse sangramento poder acontecer depois disso, mas o mais crítico é nas primeiras 72 horas de vida, e com isso, com essas técnicas que geram estresse, geram dor, geram alterações de parâmetros como saturação, frequência cardíaca, pressão arterial, a gente vai ter maior risco de lesão neurológica pela aplicação de uma técnica de fisioterapia respiratória. Então, pensando em tudo isso, pensando nas particularidades anatomofisiológicas, não só do sistema respiratório, mas também de outros sistemas como o sistema nervoso, a gente vai ter que adaptar algumas técnicas. O que a gente tem mais seguro, por enquanto, na literatura, são as técnicas de variação de fluxo, mas a gente ainda vai realizar de forma adaptada. Por exemplo, a AF. A AF a gente pode utilizar em neonatos? Sim, e a gente tem já trabalho mostrando que, apesar daquele que usava tapotagem mostrar uma lesão neurológica, a AF lenta, realizada de forma adaptada nos neonatos, ela não leva a alterações de fluxo sanguíneo cerebral. E é justamente a alteração do fluxo sanguíneo cerebral que traz risco de hemorragia, que traz risco de sangramento, como a hemorragia periintraventricular, principalmente nas primeiras 72 horas, como eu falei. Tem estudo mostrando que a aplicação do Doppler de ultrassom transfontanelar para avaliar como estava o fluxo sanguíneo cerebral durante a aplicação da técnica não mostra alteração desse fluxo, portanto ela pode ser considerada mais segura. Mas já adiantei para vocês que essa AF ela pode ser utilizada, ela tem segurança, mas ela deve ser realizada de forma adaptada. Por que de forma adaptada? Porque quando a gente realiza a AF, a gente faz uma compressão tóraco-abdominal simultânea. Se eu aumento a pressão dentro do tórax e dentro do abdômen fazendo essa compressão tóraco-abdominal, eu tenho grande risco de aumentar também a pressão intracraniana.
E aí eu tenho risco de sangramento nos neonatos prematuros e assim por diante. Então, uma forma de fazer essa técnica adaptada seria colocar a minha mão abdominal em formato de ponte, em que o meu polegar e o meu dedo médio vai servir como se fossem os pilares dessa ponte apoiados nas últimas costelas, e eu não faço pressão abdominal, eu só vou fazer pressão torácica durante a aplicação da técnica. Essa é a adaptação que a gente utiliza em neonatos e especialmente em neonatos prematuros, tudo bem? Então, eu vou utilizar as mesmas técnicas? Nem sempre. Eu tenho que sempre respeitar as particularidades anatomofisiológicas, tanto dos neonatos, crianças, por isso técnicas de adulto não vão funcionar, nem sempre vão ser aplicadas, mas eu tenho também que respeitar essas particularidades da prematuridade, sempre olhando o paciente como um todo para minimizar o risco de lesão neurológica, não só de lesão respiratória ou de sistema musculoesquelético e assim por diante, tudo bem? Então, nossa abordagem ela vai muito além, a gente tem que ter sempre esse olhar. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, deixa aqui por favor o seu like, assim você ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas e eu te vejo numa próxima oportunidade. Até mais!